Na aula 2 dessa semana, a gente vai fazer um resumo dos modelos de família, tá? As que estão expressamente previstas na Constituição e as que estão implicitamente previstas na Constituição. Mas os dois tipos são tutelados na nossa legislação, tá? Então, famílias expressamente previstas na Constituição Federal: a matrimonial, a convivencial, a monoparental, tá? E as famílias que são implicitamente previstas na Constituição: a unipessoal, a parental, a pluriparental, a extensa ou ampliada, a homoafetiva, as paralelas simultâneas, solidária, poliafetiva, virtual, coparental e multiespécie. Multiespécie é quando eu tô envolvendo aí os animais de estimação do casal, tá? E é isso. Nós voltamos falando hello. E na aula 3, nós vamos começar a ver os regimes de bens e o que é que divide e o que é que não divide em cada regime de bens, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ou seja, se eu não optar expressamente por nenhum outro regime, vai ser esse o regime adotado. Isso em casamentos ou uniões estáveis constituídas depois do Código Civil do advento do Código Civil de 2002, porque antes era comunhão total, que eu vou explicar ainda mais algumas aulas à frente, tá? Então, na comunhão parcial, todos os bens adquiridos antes do casamento continuam sendo particulares a cada cônjuge, mas todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento, mesmo que seja só no nome de um dos cônjuges, é dividido em um eventual divórcio, tá? Então, eu comprei uma casa só. Hello, agora vamos à aula 4. A gente continua na comunhão parcial de bens, mas a gente vai ver os bens que não entram na divisão do casal, mesmo que adquiridos após o casamento, né? Bens recebidos por doação ou sucessão, bens subrogados em lugar de bens particulares. O que seria isso? Eu já tinha um carro antes de casar e aí eu vendo esse carro para comprar outro carro, só que eu deixo ele subrogado na escritura pública, tá? E aí esse bem não vai entrar na divisão de bens. Bens adquiridos exclusivamente com valores pertencentes à subrogação de bens particulares. Vamos dizer que eu vendi um carro e comprei uma casa. Essa casa também não vai entrar na comunhão parcial de bens. As obrigações provenientes de atos ilícitos não entram. Bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Meu computador que eu uso, por exemplo. E na última aula da semana, nós vamos falar sobre a comunhão universal de bens, que era o regime legal adotado antes do Código Civil de 2002, tá? Que todos os bens, sejam adquiridos antes ou depois do casamento, eles são divididos, são meados, entram na meação, entram na partilha na ocasião do divórcio, tá? O que é que não entraria? Bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, só se tiver essa cláusula. Os bens subrogados em lugar destes, né? Já expliquei como funciona a subrogação na última aula. Bens gravados de fideicommício e o direito de herdeiro fideicomissário. Dívidas anteriores ao casamento, salvo se prover de despesas com o casamento, né? Ou se reverterem em proveito comum. Doação antinupcial feita por um dos cônjuges a outro com cláusula de incomunicabilidade. E bens de uso pessoal